Olá, tudo bem? Sou o professor Gabriel Ribeiro, professor de Química. Nós vamos hoje então nos aprofundarmos um pouco mais nas aulas de termoquímica. Lembrando que essa aula faz parte de uma sequência didática enviada já no plano de aula com 6 aulas na sequência, todas abordando o tema de termoquímica. E essa aula de hoje, uma aula mais teórica, ela vai dar uma base de conteúdo para a gente conseguir se aprofundar um pouco mais nos próximos passos, para os experimentos, para o trabalho que os alunos vão desenvolver também ao final dessa sequência didática. Então, assim, essa aula é importante para dar uma base teórica para os alunos sobre o tema aí de termoquímica, então, certo? A gente vai começar um pouco abordando sobre temperatura. O que é temperatura? Geralmente quando a gente pergunta para os alunos o que é temperatura, eles respondem que a temperatura é aquilo que a gente está sentindo. Então, assim, quando está calor é porque a temperatura está alta. Então, eles têm um conceito de temperatura já, mas não muito perto do conceito científico de temperatura. Então a gente começa abordando isso. Então aqui tem um exemplo, né? Dois exemplos, uma bacia com água fria e cubos de gelo e a outra bacia com água quente. E a diferença entre os dois é a agitação dos átomos. Então a temperatura é um indicador do quão agitados os átomos estão. Átomos com menor agitação, o corpo vai ter menor temperatura. Átomos com maior agitação, o corpo vai ter uma temperatura maior. Isso é importante que os alunos entendam o conceito de temperatura que está relacionado com a agitação das partículas, a agitação dos átomos. E essa agitação reflete, então, na temperatura do corpo, certo? Não tem como a gente falar de temperatura sem ligar isso com os estados da matéria. Então a gente retoma um pouco sobre isso, que eles já viram lá no nono ano, por exemplo, em ciências, um pouquinho sobre como é realizado as transformações do estado de matéria. Focando agora, além dessa transformação de que do sólido para o líquido o gelo derrete, ocorre uma fusão, mas mostrando também como que a temperatura está envolvida nessas transformações de estado da matéria. Então, do sólido para o líquido, houve um aquecimento, a temperatura aumentou, correto? A temperatura aumentou, houve uma fusão, derretimento do gelo, tornando em água líquida. Ou, por exemplo, o contrário também, quando a gente vai colocar uma bandejinha de água no congelador para fazer gelo, ocorre a solidificação, ocorre o resfriamento, a temperatura é mais baixa, por isso resfria e o estado da matéria se altera. Então, assim, essa parte é uma parte que a gente vai utilizar para estar relembrando um pouco e conectando os conceitos. Então, conceitos que a gente vai ver agora, que a gente está aprendendo nesse momento, a gente conecta com conceitos que eles já viram antes e já tem um pouco mais bem estabelecidos, para a gente conseguir fechar todo essa alfabetização científica, por assim dizer, com os alunos. Logo em seguida, a gente vê um pouquinho sobre as escalas de temperatura, super importante também. Nós temos 3, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Os alunos às vezes têm algumas dificuldades de converter essas temperaturas, então a gente também promove aí algumas técnicas aplicando as fórmulas de como converter Kelvin, Celsius, Fahrenheit. A gente consegue fazer uma abordagem histórica aqui também de como que surgiram essas escalas, como que elas se relacionam. Então é bem importante também. E aqui os alunos conseguem verificar as diferenças até culturais. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos eles lembram, nos Estados Unidos não é grau Celsius, é Fahrenheit. Daí eles já ligam, nossa, lá também é milhas, não é quilômetros. Então aqui a gente tem uma abordagem que se aproxima do cotidiano do aluno. Isso é bem legal também. Os alunos eles se interessam mais e é importante também fazer essa conexão da ciência com o dia a dia, com o cotidiano. É importante o aluno entender que os conceitos científicos não são distantes dele, mas sim estão presentes e que ele pode ter acesso a isso, certo? Então, depois que a gente define um pouco melhor sobre temperatura, temperatura é a forma como a gente mede a agitação das partículas, então a agitação das partículas interfere diretamente na temperatura. Agora a gente vem para eles e pergunta o que é o calor. Porque o calor, muitas das vezes, eles têm respostas que se confundem com a temperatura ou que eles não sabem responder muito bem.
Tem erros de conceitos científicos aqui, mas eles têm um conceito, uma concepção prévia. Isso é importante. Geralmente a resposta dos alunos é: o que é calor? Calor é, hoje está calor, eu estou sentindo calor, essa sopa está me dando calor. Geralmente para os alunos, o calor é uma coisa que é de possuir. Eu tenho calor, eu estou sentindo calor. Pega uma coberta quentinha, que hoje está frio. Então, assim, eles têm essa concepção de calor que muitas das vezes confunde com a temperatura. Então, quando a gente levanta essas concepções prévias dos dois contextos, e depois a gente vai lá e aprofunda um pouco mais, mostra como é que é o sentido científico de cada um desses conceitos, os alunos podem ter uma autonomia, um protagonismo na construção do seu conhecimento. Então eles veem lá que, pô, temperatura, eu imaginava que era isso. Conseguimos construir um conhecimento em cima. O que é calor? Mas parece que na minha cabeça o calor dele tem conceitos parecidos com temperatura. O que será que é o calor então? Então a gente consegue construindo isso e dando ferramentas para o aluno construir com uma autonomia maior. O aluno ele não é, ele não assume uma posição passiva dentro de sala de aula. O objetivo é que o aluno tenha uma posição ativa realmente. Que ele entenda o que ele está fazendo ali e que ele veja o seu conhecimento sendo construído, desconstruído, sendo aglutinado, a gente juntando conhecimentos diferentes e construindo os conceitos científicos em conjunto com o aluno. O aluno é extremamente importante durante todo esse processo. Então a gente começa com a definição científica do que é calor. O calor é energia térmica em trânsito. Ninguém tem calor. O calor não se tem. Ele não é uma propriedade que alguém tem, que um corpo tem. O calor é energia térmica se movimentando de um corpo para outro. E nessa parte é importante lembrar que a energia térmica é o que faz as partículas se movimentarem lá na temperatura. E agora a gente vê um movimento, o trânsito dessa energia térmica de um corpo para outro, sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então o calor é isso, é a energia térmica se movimentando. Eu não tenho calor, você não tem calor, ninguém tem calor. O calor é a energia térmica se movimentando de um corpo para o outro. Vamos supor, nesse desenho aqui, o TA, o corpo de temperatura A. Vamos supor que ele está a 100 graus Celsius. O B está a 50. Qual que vai ser o sentido do calor? Do corpo A para o corpo B. Maior temperatura para menor temperatura. E se a gente imaginar que, na verdade, o corpo A está com 0 graus Celsius e o corpo B com menos 10? O que vai acontecer? Existe calor? Existe calor. Por quê? O calor não está relacionado com altas temperaturas. Então não é porque um corpo está a 0 graus e o outro menos 10 que não tem calor. Também tem calor. E o calor vai ser a transferência do corpo de maior temperatura, corpo A, para o corpo de menor temperatura, corpo B, independente da temperatura deles. Vamos supor, mais um exemplo, um pouco mais extremo. O corpo A está a menos 50 graus Celsius e o corpo B está a menos 100. Tem calor? Tem calor, professor. Tem calor. Por quê? Porque o calor é energia térmica em trânsito. Não importa que está menos 100, menos 50. Isso é muito frio, muito gelado. A temperatura está muito baixa? Está muito baixa. Tem calor? Continua tendo calor. Por quê? O calor é energia térmica se movimentando de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Daí a gente passa de página, vamos para a próxima página do livro didático. Então, a transmissão de calor. Ué, professor, mas calor não é a própria transmissão? Não é energia térmica se movimentando? É. Então, isso aqui é um problema até. É um obstáculo epistemológico que muitos livros apresentam. Essa transmissão de calor. Não é o calor que está sendo transmitido, é a energia térmica que está sendo transmitida e o calor está sendo propagado. São métodos de propagação de energia térmica. De energia térmica. O calor não é transmitido, ninguém tem calor. O calor é a energia térmica se movimentando. Então a gente já consegue desconstruir isso aqui também com os conceitos anteriores. E são 3 os métodos de transmissão de energia térmica. O método de convecção, que ocorre muito, por exemplo, com ar-condicionado,
nas panelas, aí, quando a gente coloca água para ferver, a gente sabe que o ar quente ou a água quente são menos densos, eles vão subir. O ar frio ou a água fria, ele desce, então ocorre um movimento de convecção dentro, por exemplo, do quarto, dentro da panela, aí nesse caso, do bule. Segundo método, o método de condução, ocorre muito quando a gente está no self-service, vamos pegar comida com o pegador, a gente coloca a mão lá e ele queima a nossa mão. Por quê? Porque está quente. O calor, a energia térmica, foi transmitida através do metal do pegador. Essas partículas foram se agitando e atingindo umas às outras até chegar lá onde a gente pega. E o terceiro é a radiação, tanto no micro-ondas quanto, por exemplo, o Sol aquecendo a Terra. Então são essas as três formas assim de transmissão de energia térmica que a gente estuda. Os próximos passos são a gente entender um pouco mais sobre reações exotérmicas e endotérmicas, reações que estão envolvidas com a liberação ou absorção de calor, certo? Mas a princípio, nesse resumo, nesse recorte de aula, esses são os nossos objetivos. Essa aula consegue ser um pouquinho maior também durante essa aula de aula, fica até melhor. Mas a princípio, esse é o nosso primeiro passo e é um dos passos da sequência didática enviada também no plano de aula. Certo? Muito obrigado, eu sou o professor Gabriel Ribeiro. Até mais.